Oi, Cachoeirinha. Dando continuidade aqui ao nosso projeto de conversar com os candidatos da nossa região, os candidatos que querem receber o seu voto para se eleger, que são da nossa região, conhecidos de nós. Hoje nós trouxemos uma figura que tem um sobrenome importante na nossa região, o Yudi Watanabe. Exatamente. E já começar aqui agradecendo a sua presença, flexibilidade em se adaptar à nossa agenda para a gente poder conversar. Muito obrigado. E compor na mesa aqui comigo hoje o professor Snick, tradicional já, né, professor? Já de casa. E lembrando que a gente está aqui gravando essa série de conversas dos candidatos da região no estúdio EP76, na Rua Marambaia 76, aqui na Casa Verde, na nossa região. Então, se você precisa fazer a produção das suas fotos, se você precisa de um espaço, se você precisa ter um conteúdo para suas redes sociais bem produzido, já segue o @estúdio EP76, fala com a Aline e a equipe dela. E semana que vem, hoje é dia 27, terça-feira, semana que vem tem uma super promoção, não, tem um pacote especial para quem tem o projeto de podcast. Então, mais uma vez, obrigado, Watanabe, por ter vindo conversar com a gente. Eu queria que você, para quem ainda não te conhece da nossa região, se apresente aí para a nossa audiência, fala um pouquinho da sua história, para que a gente aí sim possa começar fazendo as perguntas políticas. Ok, boa noite, agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é um tema muito importante essa questão de levantar candidato a candidato, como se fosse uma sabatina, e ver a capacidade potencial de cada um. Fico feliz, parabéns a vocês pelo projeto, dessa ideia que deveria ter acontecido muito antes. Então, parabéns a todos. Eu sou Humberto Yudi Watanabe, conhecido mais como Yudi Watanabe. Estou pela Zona Norte já há 55 anos, né? Minha família desde 1937. Hoje eu tenho só agradecer a Deus, porque tem uma avenida no nome do meu avô, Amassal Watanabe, né? Quando perdemos meu avô, infelizmente, que acontece no Brasil todo, por um assalto em residência, né? E ele veio a falecer, e aí a comunidade entendeu da região que essa Avenida 1, que não tinha nome, passasse a ser o nome do meu avô, Massal Watanabe. Então foi uma grande homenagem e é uma maneira de confortar a família pela perda de uma pessoa que, pelo menos para quem é ligado, tem um parentesco, é muito pesado você perder alguém de uma forma tão violenta. E depois, em seguida, depois de muitos anos, muito trabalho que meu avô realizou, meu pai deu continuações na região, construindo região, né? Vendendo materiais para seus clientes, e onde nós somos muito gratos a todos o pessoal da Zona Norte que compram sempre ou compraram na nossa loja, e tudo que nós temos hoje e obtemos hoje, o sucesso graças a eles. Aqueles que compraram desde um prego, um parafuso ou diversos materiais para construir sua casa, né? Então, mas principalmente as pessoas de baixa renda, esses são os clientes fidelizados, são clientes que estão todo dia ali como fosse uma formiguinha comprando. Então nós somos muito gratos à família Watanabe pelas essas pessoas. E a construção do nosso bairro, que na época era tudo terra, e meu pai ajudava a cascalhar, trazer cascalho para cascalhar as ruas para os ônibus ter entrada, os ônibus conseguir entrar e conseguir fazer o seu trajeto para os pedestres, né? Então a mobilidade era muito dificultosa, não tinha acesso, era muito praticamente pobre, né? Em questão de estrutura, de vias, né? Questão de viárias. E depois de muitos anos de trabalho e família, lutando, aí mais para frente outra tragédia, acabei perdendo meu pai pelo atropelamento em frente à empresa por uma moto, pelo menor de idade. E foi muito difícil aceitar outra perda, né? E depois da perda do meu pai, algumas pessoas entenderam que em torno do cemitério Cachoeirinha tem um parque linear, né? Sim. E esse parque hoje é um parque que deve ter uns 40 mil metros, 35 mil metros. Hoje está em nome do meu pai, Yasufumi Watanabe. Mas, esquecendo do meio do caminho,
também eu perdi uma irmã, dentista, médica, dentista e médica na questão de bucomaxilar, né? E é onde que ela trabalhou no Hospital Santa Catarina e fazia essas cirurgias para quem sofresse um acidente ou uma queda e quebrava a parte do maxilar. Então, ela se especializou nessa área, formada nessa área, fazia cirurgias e trabalhava também como odonto, né? E estava no 4º ano de Direito, né? Diversos concursos que ela prestou, que eu me lembro, ela passou quase em vários, né? Como prestou na Marinha, para ser dentista, para ser oficial da Marinha, depois acabou não querendo. Prestou na Polícia Civil, passou, mas chegou na hora lá, deixou o cargo, não quis o cargo assumir como investigadora de polícia, passou na primeira fase, na segunda, e até me lembro que um dos examinadores, delegado, falou, mas doutora, esse não é lugar para você. Ela falou, não, só queria ver o nível de prova, mas pode cancelar que eu não quero. Só queria ver o nível de prova como que era da Secretaria de Segurança Pública. Então era uma pessoa extremamente muito inteligente, muito capacitada, aonde ela tinha um empenho, né? Tinha um QI muito elevado, a minha irmã, a doutora Izumi Watanabe. E acabei perdendo minha irmã por uma doença que nós podemos dizer... É uma palavra pesada, mas infelizmente é uma doença maldita, câncer, né? E era um câncer que, digamos, que ocorreu que fosse metástase, né? Então se espalhou pelo corpo todo. Sim. E foram 8 meses de lutas, onde meus pais sofreram muito com a perda de minha irmã. Mas enfim, é a vida. E aí logo em seguida, depois de 2 anos e pouco, perdemos nosso pai por um acidente de um atropelamento, né? Mas meu pai já via muito triste, porque não aceitava a perda de uma filha. Claro, é difícil. A ordem da natureza é um filho enterrar um pai, não um pai enterrar os filhos, né? Então, para ele foi muito difícil, os brilhos dos olhos deles sumiram, né? Não tinha mais aquele brilho, aquela alegria. Mas, enfim. E meu pai dizia, filho, quando eu parti um dia, eu falei, pai, essas conversas partir, eu não gosto dessa conversa, eu não posso nem pensar nisso. Ele falou, mas você vai ter que tocar o barco, então toca o barco. E aí, hoje éramos em 6, hoje somos em 4. Tem minha mãe, que está muito bem, graças a Deus, de saúde, quase 80 anos. Tem a minha irmã, né, que é a mais velha, também está na empresa, e o meu irmão. Então, nós continuamos tocando a empresa, as coisas da família, honrando o nome, honrando os compromissos. E hoje estamos nessa luta aí. Legal. E é isso, né? Então, são desde 1937 na Zona Norte. Com certeza para a nossa região, né, para a Cachoeirinha, sempre foi e continua sendo uma referência. Eu acho que se a gente for falar de história mesmo da Cachoeirinha, daria pelo menos umas 2 horas de conversa com vocês. Exatamente. Muito legal. Mas o foco hoje, Watanabe, é a gente falar da sua candidatura, né? Ok. E aí... mas depois a gente acerta para você voltar para a gente falar de história. Porque um dos objetivos da página também é a gente contar a história do bairro, tentar resgatar a história do bairro, né? E, consequentemente, passa pelo sobrenome e o que a família de vocês construiu. Mas aí entra numa outra questão, já aproveitando para engatilhar minha primeira pergunta aqui sobre vida política. A Cachoeirinha é fundada em 1933, um bairro que tem muita gente, provavelmente sejamos algo em torno de 190 mil. Talvez o IBGE confirme isso, né, numa curva de crescimento. Nos números oficiais somos 153, 156, depende do lugar, tem uma variação dos números. E você já vem candidato já desde 2006, se não me falha a memória. 2000. Desde 2000. E ainda não conseguiu uma eleição e, consequentemente, Cachoeirinha nunca teve efetivamente um representante como vereador ou como deputado. Exatamente. Da Cachoeirinha. Aí eu te pergunto, por que a gente não tem, o que está faltando para a população se reconhecer numa candidatura, por exemplo, como a sua, que tem uma referência histórica tão grande na nossa região? Por que a Cachoeirinha não consegue eleger um vereador ou um deputado? Olha, eu acredito que falta, desde essa época de 2000 ou para trás, ser politizado. Então, a Cachoeira, nesse ponto, ficou um pouco atrasado no sentido de as pessoas não ser politizadas, não entender a política. Acho que a política seria uma coisa secundária. Então, tanto faz votar num vereador, num deputado,
Ele sempre tem o prefeito, o governador, o presidente, e acha que a importância de um legislador no parlamento, seja um vereador, um deputado estadual, federal, não tem significado. E, pelo contrário, é mais importante numa região periférica o vereador ou deputado que acaba olhando para a região. O governador e o prefeito, por sua vez, não têm condições de olhar, porque é muito macro. E o deputado seja micro para olhar e ver os defeitos, está na sensibilidade de ver as questões necessárias, seja na habitação, seja na saúde, na segurança pública, e a questão também de esporte, né? Então, é por esse sentido. E aí faltou união na Cachoeirinha. Tanto é que na Zona Leste hoje tem em volta de acho que 26, 27 vereadores. Sim. A Zona Sul, uns 22, 21, 23, somando para dar 55. A oeste, noroeste, deve ter uma meia dúzia. Aqui na Zona temos 2, numa ponta e na outra ponta. Sim. Então, fica um déficit de vereadores para sustentar as demandas. E tanto na questão de deputado também, pior ainda. Sim. Fica à vontade, professor. Watanabe, enquanto diretor de escola interessado na história de São Paulo, para mim é uma satisfação recebê-lo aqui e te fazer algumas perguntas, até para o que representa a sua trajetória e sua família em toda a Zona Norte. Né? E como morador de Cachoeirinha, eu te faço algumas perguntas. A minha primeira de hoje é muito simples, né? Nós temos hoje diversos déficits aqui na região de Cachoeirinha, diversas demandas na região. Nas suas candidaturas anteriores, você defendeu instalar ETEC na Cachoeirinha, FATEC na Brasilândia, né? Mas não percebemos no seu programa atual para deputado essas demandas, que são demandas que demandam muito mais de um candidato a deputado do que de vereador. Porque ETEC ou FATEC é o Centro Paula Souza, que é da rede estadual, né? Muito mais do que o sistema municipal, né? Ainda é uma demanda que você tem. Por que você não trouxe isso no seu programa como deputado estadual? Ok, vamos lá. Voltando para o passado, eu levei essa demanda de deputados da questão da FATEC e ETEC nessas regiões porque eu tenho uma aproximação ao atual governador. Sim. Então, nós, em reuniões, levamos essa demanda das questões que não temos essa ideia. Temos um déficit da parte técnica, como a FATEC e ETEC. Então, como vereador, essa promessa, lógico que não é do âmbito municipal, pertence ao ente estadual, né? Agora, por que esse ano não é que eu não levei? Está no nosso pacote, sim, mas primeiro precisamos ser eleito. Tem que ter um gancho. E quando nós falamos de FATEC, ETEC, ou de segurança pública, ou de educação, é um assunto que está desgastado para o eleitor. O eleitor não tem credibilidade, ele não acredita, porque ele acha que o deputado o estadual, federal, não tem a caneta, a força de efetivamente concluir. Então, para ser eleito, eu entendi que eu teria que ter uma bandeira para ser eleito, que seria dos motoboys, que na pandemia entendi que na pandemia eles foram heróis, né? Deram todo o suporte para o Brasil, não só São Paulo, mas para o Brasil, porque na pandemia existia fica em casa. Então, quem ficou na linha de frente foram, primeiramente, o médico, enfermeiros, agentes de saúde e os motoboys. Sem contar o policiamento também. Mas esses ficaram na linha de frente, no tete-a-tete, colocando em risco a sua vida. Então, eu pensei, fui convidado de última hora a ser candidato, não tinha essa pretensão de ser candidato agora nesse pleito, mas fui convidado a pedido do partido, para ajudar o partido. Fiz uma resistência, mas, Watanabe, você precisa ajudar o partido. Então tá bom, vamos ajudar e vamos ser soldado, a gente obedece ordem. Eu penso dessa forma. E aí aceitei o desafio. E aí falei, qual tema, qual bandeira que eu posso defender para ter um êxito, ter um sucesso de votos? E uma bandeira que ninguém nunca defendeu foram os motoboys, que há um preconceito em cima deles. Então, motoboys
existe essa classe que, na verdade, 98% são pessoas dignas e trabalhadoras. Aqueles que se inserem no meio do motoboy com uma bag para praticar o crime, eles não são motoboy, é bandido. Então, escolher essa bandeira para defender, porque nós temos aqui em São Paulo, eu acho que entre tudo, mais de 2 milhões. Se eu conseguir aí 1% ou 2%, dá um resultado excelente de votos, né? Então, por esse motivo. Mas está no meu projeto, sim, sendo eleito deputado estadual, trazer a FATEC e a TEC. E eu só te coloco que assim como tiver na bandeira de frente, tanto os motoboys quanto o pessoal da saúde, os gestores educacionais, os quadros de apoio das escolas, esses estiveram presencialmente em todo momento da pandemia. Os professores, os alunos de fato estavam mais resguardados, mas as outras categorias que eu citei estiveram presencialmente nas unidades educacionais. Sim, exatamente, concordo. Você viu, né? Acho que você acompanhou que quando a gente convidou você, a gente subiu divulgando que você estaria aqui nessa conversa com a gente. Sim. E a gente abriu uma caixa de pergunta para as pessoas mandarem pergunta. E aí, já entrando nessa questão, já vou aproveitar e já fazer a primeira pergunta que a gente recebeu. Na verdade, foram 2, mais uma você já respondeu. Da Elisângela. Ela escreveu o seguinte... Já entrando nessa questão da sua bandeira, ela perguntou o seguinte: por que você fala que é motoboy se na realidade nós do bairro sabemos que é empresário? Não, talvez ela é entendimento. Talvez ela não prestou atenção nos nossos folhetos. Está muito bem claro. Eu, aos 12 anos, eu era office boy. Não existia o motoboy. O motoboy. Então, eu trabalhava para a empresa da família como office boy. Ou contínuo. Contínuo, exatamente. Então, serviço na época do Bradesco, Itaú, levava os duplicata, levava aqueles borderô, falava borderô, né? Levava os malotes, ia ao cartório, ia no centro buscar peça, reposição. Então, era ônibus, bicicleta. Depois, com 18 anos de idade, eu comprei uma moto, uma Yamaha RX 125, 2 tempos, né? Uma fumaça danada, mas era uma moto gostosa, era o que tinha na época. E aí eu comecei de moto para o centro. E nessa época não era necessário nem capacete ainda. Não saiu a lei do Maluf obrigando a usar o capacete, que foi uma excelente lei, né? Porque sem capacete é muito perigoso andar de motocicleta. Sem dúvida. Então, mas eu era um office boy. E depois, de forma direta, em cima de 2 sodas, que depois saiu lá para frente o motoboy. Então, eu sei a vida de um motoboy. Então, talvez ela não sabe, não sei a idade da pergunta da pessoa. Aqui mas a gente não se tem ela idade. for a fundo e perguntar para as pessoas mais antigas, vão ter um conhecimento. Então, a minha fala é verdadeira, não tem nenhum ensaio ou se fazer de uma pessoa que eu não sou. Mas hoje, sim, sou empresário, mas passei por todas as escalas, sim. Né? Desde criança, quando tinha os cachorros lá na varanda da empresa, meu pai vai falar, pode limpar aquela varanda lá. E cachorro lá, você imagina, você tirar pelo do cachorro, a sujeira dele, tinha que limpar, varrer tudo, depois que varresse tudo, juntasse tudo, aí juntava tudo tal, depois ia começar a lavar. Não era para lavar com a sujeira, era varrer tudo, tirar o grosso, pôr no saco plástico, amarrar, pôr numa caixa. Aí depois começar a jogar sabão, jogar água, esfregar e depois a água. Então, quer dizer, eu aprendi toda a base de trabalho, limpar parafuso, prego, roela. E aí eu fui subindo de escala, mas naturalmente, né? Entendido. Fica à vontade, professor. Nesse sentido, Watanabe, você traz aí uma trajetória importante, né? E aí eu te pergunto, nessa sua luta pelos motoboys, né? Você teve uma passagem pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, né? Aí nesse sentido, qual cargo você ocupou? E qual a relação, enquanto você participante da CET, em relação aos motoboys? Que tradicionalmente a gente sabe que a CET não tem uma relação muito bacana, né, com a categoria. Então, eu fiquei no departamento Companhia de Engenharia de Tráfego de Educação. Então lá é o CETET,
ao lado do campo de São Paulo. Do campo do Balés, do lado do campo do Palmeiras, depois de São Paulo. Então, eu trabalhei com um coronel chamado Coronel Arruda, no qual ele passou, depois de muitos anos, encontrei ele na CT, nós estudamos na faculdade FIC, em 91 ele era capitão da PM, né? Ele era de uma turma X, eu era turma W, e acabamos se encontrando. E depois de todo esse tempo, acabei encontrando na CT ele como superintendente. Ele ficou feliz da minha vinda, de essa parceria de trabalhos. Mas, sim, a CT tinha um trabalho, sim, com os motofrete e motoboy. Direção defensiva, todos os protocolos de trabalho, equipamentos de segurança, e depois para trabalhar na prefeitura, ganhar a sua autorização junto com a prefeitura. Então, a CT tinha uma grande participação. E a minha sala era ao lado dos alunos do motoboy. Tanto é que eu encontro hoje muito motoboy na rua que, olha, você passou pela CT, então eu conversava com eles. E os dois professores que davam aula para os alunos eram o instrutor Celso e o instrutor Aldemir. Então a CT fez um belo trabalho. E além disso, nessa unidade nossa, tinha o EVT. O que é o EVT? É uma pista real de asfalto, guia rebaixada, ponto de ônibus, posto de gasolina, tem a parte semafórica, faixa de pedestre, guia rebaixada, onde eram convidadas crianças todos os dias de várias escolas, e tinha os carrinhos elétricos doado pela Renault, para eles fazerem um trajeto e ter noção como que funciona o trânsito, como tem que respeitar, quais são a distância e qual são o regulamento de trânsito. E esse seu ingresso na CT foi via concurso, foi indicação, e quem indicou? A minha indicação eu fui através de ser comissionado, né? Fui convidado pelo próprio Coronel Arruda. Tinha alguma ligação partidária, algum político ou não? Não sei, mas eu fui convidado, mas eu não sei assim. Eu acredito que sim. Falando dos projetos em si, né, da sua candidatura, do que você propõe, você propõe a redução do ICMS e do IPI para o motofretista, né? Isso, motofretista. Isso. Mas, ao mesmo tempo, dentro do seu programa, também propõe um auxílio do governo quando esse profissional for afastado por acidente, né? Mas muitos são autônomos, né, de uma maneira geral. Precisamos regularizar. Exato. E aí a minha pergunta é a seguinte: da onde você imagina que pode ser possível vir esse recurso que vai subsidiar esse afastamento, se ao mesmo tempo você está propondo baixar os impostos da categoria? No final, como que a gente equilibra essa conta? Olha, eu acredito que a parceria, tanto com a prefeitura, né, que embora a prefeitura não tenha nada a ver com o ICMS e é do Estado, mas o Estado tem outros recursos em relação às multas que pode tirar do fundo de multa do Estado, como tem o fundo de multa da prefeitura. E para essa categoria, né, que é uma categoria para ser regulamentada no geral, e por esse motivo que a CT era feito os cursos para o motofretista, o motofretista, não se fala nem motoboy, para regulamentar, e junto com a parceria da prefeitura e o Estado regulamentar, e esse tiver efetivamente com a documentação em ordem, ele ter esse crédito, incentivo de abaixo do ICMS. Mas a pergunta eu sei, de onde tirar? Eu acredito do fundo de multa. Uhum. Porque só a CT o ano de 2020, se eu não me engano, foram 2,5 bilhões de multas. Lógico que a prefeitura não recebe todo esse valor porque tem as pessoas que não pagam, carros que vão para pátio, carros abandonados, mas é um recurso, um valor muito assustador, né? Então, preciso verificar dentro da lei se o fundo de recursos de multa ele pode ser apropriado junto com o Estado para diminuir o ICMS. Mas diminuindo o ICMS também, acredito, que a rotatividade, o giro de compra de moto vão aumentar muito mais. Então, o Estado acaba tendo uma receita. Porque se o Estado, por exemplo, vende 100 mil motos ao ano
Se abaixar o ICMS, vai vender 300 mil motos. Então, acaba subsidiando todo esse... abaixando o ICMS. E como eu falei do IPI também, que o IPI cabe ao governo federal, não é um imposto do governo do estado. Aí em parceria com o federal, que eu conheço algum, a gente colocar esse projeto também lá em Brasília para baixar o IPI. Né? Não é zerar, mas abaixar. Para dar condições ao motoboy. Até porque o trânsito hoje está ainda muito carregado, porque nossas questões modal, né, ainda está em adaptação, né? Com a conclusão do metrô, do rodoanel, questão da ciclovia. A nossa matriz a preferência é do carro, né? Sim. Do carro, da moto, do transporte individual de uma maneira geral. E uma outra ideia também, como deputado, junto com a prefeitura e com o governo, criar uma ideia de quem trabalha na Zona Norte, aliás, quem mora na Zona Norte, né, ao tempo, forçando as empresas, aqueles trabalhos que não são específicos, quem trabalha na Zona Norte, quem mora tem que trabalhar na Zona Norte. E assim sucessivamente. Quem trabalha na Zona Leste, que tem que trabalhar na Zona Leste. E Zona Sul, da mesma forma. Então, quer dizer, o trânsito vai acabar ficando aliviado. Lógico, quem tem aquele trabalho específico, que é uma área exclusiva, ele vai ter que transitar norte, sul, leste e oeste, porque ele é técnico aquilo lá. Mas na mão de obra comum, entre os empresários, governo e poder público, fazer essa parceria de quem trabalha na Zona Norte tem que morar na Zona Norte. O trânsito vai melhorar muito, o meio ambiente e tudo. Nesse sentido. Só uma questão. Mas aí a gente não entra numa questão mais ampla de questão de Constituição Federal, direito de ir e vir, até porque se a gente pensar a nossa região, e aí falando da nossa região mesmo, Cachoeirinha, ou da nossa regional, Cachoeirinha, Limão, Casa Verde, que está aí sobre o regimento da nossa prefeitura, né? A gente não tem uma matriz e nenhum tipo de incentivo para comportar a quantidade de pessoas. Nós estamos fazendo um mapeamento pela nossa página da Cachoeirinha e pelo coletivo Cachoeirinha. A nossa região não tem nem 2.000 empresas formais, juntando Cachoeirinha, Casa Verde e Limão. E aí imaginando, ou a gente sobrecarregaria, todo mundo teria que ir para Santana, para a região da Parada Inglesa, que é hoje onde seria o maior hub. Eu não vejo muito sentido na fala. Mas vamos lá. Primeiro, a questão do direito de ir e vir não é essa questão. Cada um vai para onde quer. Mas é uma questão de consciência. E aí a questão das empresas, a prefeitura, o Estado, parcerias de abaixar o ISS, trazer essas coisas para alimentar as indústrias, as fábricas. Por exemplo, o bairro do Limão tinha muitas fábricas e indústrias, foram tudo embora porque hoje virou a parte mais social, mais de interesse social que as ex. Então tem que pensar, não pode ser só um dormitório, tem que também ter empresa, porque quem trabalha, por exemplo, eu moro na Zona Norte, trabalho na Zona Norte, então eu fico na zona de conforto. Então, se eu chego mais cedo em casa, eu posso fazer um curso de inglês, eu posso fazer academia e tal. Agora, quem mora na Zona Norte vai para o extremo Zona Leste, a vida dele é muito corrida. Eu acho que tem condições, mas não estamos dizendo que é proibido o direito de ir e vir. Sim. Mas se todo mundo tiver essa consciência e trabalhar em cima disso, vai melhorando. Lógico, 100% você não vai conseguir. Mas que você consiga fazer 50%, você vai adaptando as regiões. E aí o Estado e a Prefeitura, por sua vez, que faça incentivo fiscal de trazer as empresas, né? Ou dar 2 anos ou 3 anos de isenção. Mas aí a gente está falando de algo de bem longo prazo, né? Então, mas temos que pensar assim. Tem que começar, eu concordo com você, tem que começar, mas é algo de muito longo prazo. Sim. Alguém tem que começar. Só para complementar, esse final de semana a gente fez uma pesquisa na nossa página, a gente tem cerca de 6.300 seguidores, mas a gente chega em até 23 mil moradores efetivamente com a nossa página. E a gente perguntou lá quanto tempo o morador da Cachoeirinha está gastando para ir e vir, para a gente começar a fazer um levantamento mais estruturado de mobilidade. Mais de 76% de quem respondeu a nossa enquete gasta entre 1 hora e 1h30 para ir, 1 hora e 1h30 para voltar. Para onde? Então, para diversas partes de São Paulo. A gente não tinha como especificar, mas
é o que você falou. Efetivamente, hoje, somos um distrito dormitório. As pessoas, nós não temos empresas, não temos incentivos para que as empresas estejam lá, né? E as pessoas acabam tendo que passar 1h30, 2 horas dentro do transporte público ou do carro para chegar até o trabalho. Mas aqui é uma discussão longuíssima. Sim, quando a gente infinita. terminar aqui, a gente continua depois dessa Mas conversa. só um ganchinho. Não, eu vou Em atrapalhar o professor. 2013, saiu o plano diretor, se eu não me engano. Sim. Plano diretor. No qual participei, trabalhei em 4 ou 5 oficinas, né? Dizendo que a Zona Norte não podia ser dormitório. E o pessoal todo queria só... O que quer dizer? Zona de interesse social. Eu falei, não, tem que também ser zona mista. A zona mista pode ter comércio e fábrica. Eu falei, gente, se for só moradia, ninguém vai viver só de dormir, de moradia. Precisamos ter trabalho, gerar emprego, a renda, o dinheiro tem que circular na nossa região. E aí conseguimos mudar algumas coisas, boa parte da Cachoeirinha para ser zona mista, porque senão tudo seria residência e apartamento. Perfeito. Nesse sentido, fica aqui um toque aos moradores aqui de Cachoeirinha. Este mês agora inicia a discussão do plano diretor estratégico. É importante todo mundo se mobilizar para isso, porque o plano diretor estratégico está fazendo a revisão do que está. Isso que o candidato lá me traz, a gente precisa participar, precisa se envolver, né? O Coletivo Cachoeirinha está junto disso, a página Vila Nova Cachoeirinha ZN tem trazido, então participem, verifiquem o que a gente está publicando sobre isso, o que a prefeitura tem publicado, que a gente está em cima disso. A gente precisa participar para melhorar. E aí, em cima disso, a gente traz uma questão aí, mobilidade, né? Hoje, por exemplo, demora de fato 1h20, 1h30 para um morador de Cachoeirinha pegar o Pedra Branca e chegar até o Largo do Paissandu, né, que é uma região central, né? Mas já existiram na região diversos projetos da Companhia do Metropolitano, chamado Metrô. Os 3 projetos que tiveram nunca tiveram continuidade, por mais estudos que tiveram, né? Um deles tinha até a linha, tinha o nome, tinha a cor. Hoje é o nome que está aí, a cor, lá na Zona Leste, né? A gente tem a linha laranja aí, que ainda está em execução, mas as linhas de Cachoeirinha nunca foram para frente. Enquanto deputado estadual, enquanto morador, enquanto vivente aqui da Zona Norte, de família da Zona Norte, tradicional da Zona Norte, de Cachoeirinha, né, fundadora da região, por que o metrô em Cachoeirinha nunca foi para frente? Quem que está barrando para que Cachoeirinha possa ter o mesmo protagonismo que Santana teve em 1975? Primeiro, pela questão do poder aquisitivo lá atrás. Hoje não por isso, porque hoje o poder aquisitivo de comércio é forte na Cachoeirinha. Mas o que leva a crer é questão de representatividade. Então, Cachoeirinha nunca teve uma representação em nível de vereador ou deputado. Então, aí não tem interesse. E quem não cobra do governador ou do secretário, vai ficando no arquivo 6º, né? Vai ficando... Você, porque se diz próximo do atual governador Rodrigo Garcia. Você leu meu pensamento, agora eu ia fazer a mesma pergunta. Próximo do Rodrigo Garcia, né? Com muita propriedade pela região, com família muito participativa, você mesmo com muita participação na região. Sim. O que você pode fazer de diferente? Então, eu havia conversado várias vezes com ele sobre Cachoeirinha, né? E de um projeto, porque nós temos uma região de 190 mil, mas a Zona Norte, no total, se eu não me engano, são mais de 2 milhões. A subprefeitura da Casa Verde se cuida de um distrito de 800 mil pessoas, a sub da Casa Verde. 353 mil. Os dados oficiais. Cachoeirinha, Limão e Casa Verde, 356 mil, mais ou menos. Mas ela pega uma parte do Mirim. Que tá no Geomapa, não. Se a gente pega a divisão exata, são 353. Mas eu acredito que o número é maior. Esses são os dados oficiais. Eu acho que o IBGE agora, o censo, deve aumentar esse número, mas eu acho que não passa de 600. Quando fala Cachoeirinha, o perialto é Cachoeirinha. Não, mas aí tá dentro. Tá dentro dessa cerca, sim, né, sim, do mapeado, tá dentro. Os 25 bairros da Cachoeirinha estão, Casa Verde,
Mas que seja. Talvez sejamos com o consenso algo em torno de 500 mil agora. Sim. Mas eu não acho que chegue a alcançar esse número. Então, mas você olha bem, tem cidades aí de São Paulo... Não, né, isso sem dúvida. que tem 5 Concordamos. mil, 100 Sim. mil, 6 mil, tem cidade com 6 mil habitantes. 80 4. mil com 4, e o potencial da nossa região. Eu acredito que durante esses 15 anos para frente, nós teremos, é possível, isso, uma margem de 80%, nós temos um metrô Cachoeirinha. Porque vai chegar o metrô Taboão da Serra. Por que não Cachoeirinha? O metrô chega Então, em mas São Paulo tudo inteiro, isso, não chega no então, mas Cachoeirinha. tudo isso é representação. Que é a nossa primeira pergunta, né? O que falta para que a gente tenha um E representante. só lembrando, 15 anos deve ser quando eu vou quase me aposentar na Prefeitura de São Paulo. Lembrando que Taboão hoje talvez ainda vai receber um metrô que foi projetado em 1968. É da linha ainda originária do início do metrô. Sim. Não, essa é uma questão que nos incomoda bastante. Então, se você quer entender um pouco mais, vai lá na nossa página, na Vila Nova Cachoeirinha ZN. Tem um vídeo de 8 minutos que a gente produziu, por que o metrô não chega em Cachoeirinha. E tem gente usando o nosso vídeo por aí. Pessoal, pode usar o vídeo, pelo menos dá o crédito, né? Dá o crédito. Dá o crédito. Foram 3 meses de estudo do Coletivo Mas Cachoeirinha para a gente produzir. Eu acredito que se nós tivéssemos representatividade forte, Perfeito. político e com o povo e com empresários, podemos acelerar esse processo. Não, eu não tenho dúvida, porque e aí a questão que talvez é o que você falou, né? O povo, da questão de ser politizado ou não. O povo está descrente, né? E aí toda a campanha de 2 em 2 anos, agora para deputado e daqui 2 anos para vereador, sempre aparece um padrinho ou uma madrinha do metrô, das UBS, e aí vai trocando, né? Cada eleição vai tendo um. E aí vai gerando esse descrédito. Mas voltando aqui na sua principal bandeira, que é a bandeira dos motofretistas, dos motoboys, tem uma questão que é muito importante que eu queria entender a sua opinião. Eu acho que a maior discussão que existe é a relação trabalhista dos motoboys com os aplicativos. Eu queria entender sua visão. É vínculo ou não é? Olha, se você olhar pela questão trabalhista, né, se ele cumprir horário, permanência diária durante a semana e remunerado, é vínculo. Agora, quando se faz um documento de prestação de serviço, deixa de ser vínculo. Agora, eu falo a questão habitual. Ele todo dia às 8 horas da manhã está ali, vai embora às 4, recebe o salário todo mês, é vínculo. Então o aplicativo tem responsabilidade pelo motofretista. Depende de que forma. Se foi feito um contrato que ele abriu uma empresa, uma empresa que hoje se abre em 10, 15 minutos de prestação de serviço, aí não. Porque ele vai estar emitindo nota fiscal. Não, mas no aplicativo eles não pedem para abrir uma empresa, né? Você vai lá e se cadastra na plataforma. Na plataforma, então. Mas se ele não aí volta a ser algumas características da lei trabalhista. Tem que ser habitual. Agora, se ele trabalha para outros, é um tema discutível. Que sem ser discutido lá em Brasília, é bem complexo. Isso não tem é sido perda de discutido direitos trabalhistas, não é uma forma de precarização do trabalhador? Porque esse é um tema que vem sendo discutido no mundo inteiro, Sim. né? Não só pelos motofretistas, a gente está falando do motofretista porque é a sua bandeira da sua candidatura, é o tema da nossa conversa. Mas se a gente pega os motoristas de aplicativo, é a mesma situação, né? É a mesma situação. Mas eu acredito que o que acontece? Uma coisa puxa a outra. Se entra de forma trabalhista, no final, o ganho de quem presta o serviço para o aplicativo ou para a plataforma vai diminuir. Porque você vai gerar o quê? Infelizmente, receita. Então, se você olhar os Estados Unidos, outros países, quanto mais você trabalha, mais você recebe. Quando você menos trabalha, você menos recebe. Então, isso é um problema que é muito discutido. É difícil você entrar chegar numa conclusão politicamente e dentro do direito. Então, uns é a favor... Para mim, a sua posição não ficou clara. É ou não é? Aí eu completo com uma pergunta. O senhor é empresário.
O senhor emprega muitas pessoas, já empregou muitas pessoas nos negócios da família, né? Quando a gente entra nessas questões trabalhistas, a gente tem a questão que hoje ele pode ganhar isso daqui ou um pouco menos, ou não, mas a gente pensa numa questão futura, que é a chamada aposentadoria. Ou estabilidade. Né? Ou estabilidade. Ou as duas coisas juntas, né? Quando essa pessoa ela está trabalhando enquanto pejotização, ou seja, ela abre um CNPJ, como o senhor disse mesmo, é super simples hoje em dia, dependendo do CNPJ, ser aberto. Sim. Né? Então ela está sendo uma prestadora de serviço, ela deixa de ser um trabalhador diretamente. Correto. E ela passa a ser uma empresa prestadora de serviço, nem que seja para ela mesma, né? O recebimento. Como ficam essas relações de trabalho? E aí pensando na população como um todo, né? E aí enquanto deputado estadual, como defender essas pessoas, os seus direitos futuros, que não são de agora, de 5 anos, de 4 anos, mas são daqui às vezes 30 anos, dependendo da idade da pessoa, para que ela tenha lá na frente uma vida um pouco mais digna. Correto. Porque senão ela vai ter que trabalhar até quando? Ela vai ter que trabalhar até ela completar o dia antes do seu falecimento. Até morrer, né? Então, é muito delicado esse assunto. Concordo plenamente, porque na verdade todos têm direito a uma aposentadoria. Sim. Né? Ter uma estabilidade, ou se acidentar ou ficar doente. Concordo plenamente. Que é até uma proposta sua quando a pessoa se acidenta, no caso do motoboy. Exatamente. Existe um conjunto de forças, tanto do Estado e de políticos, que tem que entender que tem que mexer na carga tributária para gerar isso. Enquanto não mexer na carga tributária, só tributar em cima daquele comerciante ou empresário, tudo, quem acaba sofrendo é o empregado, não é o empregador. É os dois, na verdade. E aí o empregador que quer contratar 10 ou 15 ou 30 pessoas acaba sempre resumindo para 3 ou 4 sendo registrado, porque a carga tributária é pesada. Então, nós vamos mexer também, aí entra a questão tributária, CTN. O Estado, o governo federal e a prefeitura tem que ter um imposto mais maleável, porque acaba tendo um gasto excessivo, sobra nas costas de quem emprega e sobra nas costas de quem é empregador. Então, esse que leva o prejuízo final, porque no final ele não tem nenhum recurso, como você disse. O pequeno e médio empresário, a gente sabe muito bem que ele é o mais prejudicado por essa questão. Que mais apanha. E a gente sabe que muito bem que, ainda mais nas áreas mais periféricas dos nossos territórios, a gente fala aqui muito de Cachoeirinha, mas a gente poderia falar muito do Peri, do Perialto e dos demais bairros, e poderia se esprantar para toda a região de São Paulo, no nosso interior, né, é quem mais acaba empregando, né? Você tem proposta para realmente mudar essa questão tributária? Até pelo seu conhecimento na área empresarial? Eu completo, rapidinho. Você, então, a gente pode entender que você é 100% a favor da candidata do seu partido de um imposto único? Seria correto. Seria correto, imposto único. Já vem esse projeto, acho que mais de 20 anos, 25 anos. O Marco Sintra propôs há muito tempo atrás. Então, mas quando se fala em mexer em impostos, né, ou tira alguém da zona de conforto, aí o voto é contrário. Mas eu acho que o imposto único seria o correto. Não teria corrupção, seria muito mais fácil de controlar. Todos iam pagar impostos, desde o cabeleireiro, o mecânico, o dentista, o advogados. Ninguém iria sonegar. Então a carga tributária não ficaria pesado para ninguém. Tá bom. Hoje você comentou aqui para nós que tem um vínculo, né, bastante próximo do atual governador, que era vice do Dória. Sim. Né? E aí eu posso entender então que a sua política, o seu pensamento político é alinhado com o do Dória também? Não. Primeiro que vice é o Rodrigo. Dória era o governador que tinha a caneta na mão. Então vice, ele não opta nada. Ele só opta quando alguém, ou ele é cassado ou vem a falecer. Né? Portanto, porque o Rodrigo, nós era do Democratas. Nunca fomos PSDB. E quando o Rodrigo foi convidado a ser o vice do Dória,
né? Foi convidado para ser o vice também do Márcio França e foi convidado para ser o vice do Paulo Scaff. Então, pela leitura que ele fez, pela capacidade, ele falou, acho que tem mais chance de ganhar a eleição aqui é o João Dória. Então, acabou escolhendo. Mas pelo fato de eu estar atrelado ao Rodrigo e o Rodrigo ser o vice do Dória, isso essa relação não condiz. Perfeito. Então, é legal porque aí a gente pode entender. Porque, fazendo uma pesquisa para essa nossa conversa, o deputado estadual, o Ataíde Teruel, que é do Podemos, elaborou 2 projetos em prol do motoboy, que são muito parecidos com o seu. A PL 628, de 2019, que criava um programa de assistência social e psicossocial aos motoboys envolvidos em acidente de trânsito com suas motos. Esse projeto foi aprovado pela maioria dos deputados na Assembleia Legislativa, mas foi vetado pelo João Dória. E a PL 634 de 2019, também do Ataíde Teruel, que vai muito próximo do que você está propondo, que obriga a contratação de seguro de vida e de seguro de assistência à saúde para o motoboy, que se encontra pronto para apreciação na Câmara e votação da Comissão de Justiça. Mas hoje ele está parado na fila, ele foi distribuído em dia 4 de novembro, está parada lá com a deputada Damares Moura. Então, ou seja, são 2 projetos muito parecidos com os seus. Certo. Né? Um de assistência psicossocial, que já foi vetado, e aí queria que você comentasse se já tem um projeto que já tramitou, já correu todo o rito, foi vetado, porque o seu seria aprovado, e esse que está parado aqui do seguro de vida, que é muito próximo do auxílio que você está propondo para os motoboys, já existe. E aí eu queria que você comentasse o que tá parado, o que foi vetado e o que está parado. Você, enquanto deputado estadual, representando a categoria, o que você poderia fazer diferente para que isso que já está lá somasse força com a sua bandeira e desenrolasse? Bom, digamos, como deputado estadual, né, marinha de primeira viagem, você teria que ter muita humildade, né, ser bem articulado, para estar em Brasília junto com os outros deputados federais para aprovar isso. E junto com o governador, ter uma força de conseguir pôr isso em pauta e ser aprovado pelo presidente do Congresso. Agora, em relação ao meu projeto que eu coloquei em assistência, aliás, auxílio por acidente, na verdade, meramente, eu não tinha nem conhecimento, nem fui a fundo desses 2 projetos, um pela Assembleia e o outro por Brasília. Não tinha conhecimento. Estou tomando conhecimento agora. Tá. Não, ok. Porque... Fico até feliz que já existe um projeto próximo que já você pega o gancho e não precisa começar lá de trás costurando. Então, fazer até parceria sem vaidade, porque é de fulano, ciclano. Então, vir nesse apoio e ajudá-lo. Okay. Não querer zerar o projeto dele porque é dele e querer construir o meu. Aí seria muito egoísmo e ia retardar demais o acontecimento de que nós queremos. Nessa questão de construção de projetos e divulgação do que realmente se faz pela nossa região. Você está desde 2000 na questão da política, mas está muitos anos antes na participação pela região. Seja para sua família, seja para sua trajetória pessoal. Olhando sua rede social, a sua rede social ela é muito ativa nos momentos de eleição. Passa o momento de eleição, não se vê publicações. Mas imagina-se que você faça atividades. Por que elas não são publicadas? Primeiro, não é publicada porque assim, quando você está infelizmente, você está em âmbito de eleição, você tem que mostrar o que você faz. Mas não é porque não está em ano de eleição, eu não faço. Né? Às vezes eu faço até muito mais. Tanto é que, por exemplo, nós temos uma quadra lá, que já foi inaugurada em 1997, um ginásio poliesportivo. Durante o dia, das 6 horas da manhã até as 18 horas, ela é para a sociedade, para a terceira idade, né? Para as crianças. Nós temos um professor lá de futebol, que é o professor Carlos, temos o professor de judô, que é o professor Horácio. Temos lá, tinha uma professora chamada Marlene, foi embora, mas tem outra professora substituindo que dá aquela dança Tai Chan Chuan para a terceira idade.
E outras atividades também, que é dança sênior, artesanato, sessão da tarde, cinema da tarde, um projetor para terceira idade, aqueles filmes antigos. Então, tudo isso é feito. Fora a cesta básica, que você acaba auxiliando, problema em delegacia, problema no hospital de internação, falecimento, questão de velório, funeral, mudança, enfim, muitas coisas. E muitas coisas eu nunca acabei propagando, divulgando. Então, nessa parte, posso até dizer que eu sou um pouco relaxado ou desinteressado da mídia. Mas, infelizmente, para ser eleito, eu tenho que mostrar que eu faço. E quando passa a eleição, eu continuo fazendo minhas coisas que as pessoas estão vendo. Mas é um grande erro, porque você tem que publicar, porque hoje é o mundo das redes sociais. E tanto é que também, já são 12 anos que eu tenho uma ONG, chamada SOS Salvacão. Quase nunca explorei isso na política. Se você perceber, quase nunca explorei. E outras coisas que eu fiz. Eu acreditava no que eu tinha feito, que estava fazendo, e não precisaria de ficar divulgando o que eu tenho feito. Mas eu errei. Então, e quem hoje mantém esses projetos lá da quadra? Eu e minha família. Sem nenhuma ajuda do governo do estado, nem da prefeitura, nem do governo federal. E sem também nunca divulgar, nem nunca publicizar isso. Não. E tanto é que se um dia você fizer uma entrevista na região, para tirar a prova do 9, você vai verificar que é meramente verdade. Os trabalhos feitos lá com a terceira idade e com os jovens. Sim. Vamos organizar assim. Eu acho que eu entendo, tem realmente pessoas que fazem e não querem aparecer. Eu acho que é super natural isso, é super justo, é de cada um. Se você olhar todas as minhas eleições, pode olhar em seguida, a minha rede social é parada. O que o professor está falando. Mas eu acho super justo. É uma opção, mas eu acho que a nossa região gostaria muito de saber. E a nossa página é uma página pequena, mas tem um projeto muito sério, né? Eu ainda acho que a gente tem muito potencial para crescer. Potencial para crescer e destaque. Eu acredito nisso. Se vocês quiserem nos enviar informações para que a gente coloque para a população e até para que as pessoas fiquem sabendo, para quem quiser participar, poder participar e até lá, fica à vontade. O canal tanto é que a aberto. minha esposa, a Mari, ela é formada em serviço social, ela já está nesse projeto já há uns 8 anos, ela não tem um salário de 1 centavo, põe no bolso, faz pelo amor pela terceira idade. Vamos, se vocês quiserem mandar as informações para a gente eu vou colocar em contato com certeza. Todos os trabalhos realizados, depois eu pegar um cartão para deixar com ela e ela vai estar informando os trabalhos que é feito lá com amor, independente, e tanto é que eu nunca levei a política também lá. Nunca misturei nenhum cartaz dentro da associação lá e nem no Salvacão também sobre a política. Eu não atrelo uma coisa a outra. Quem quiser votar, vota. Quem não quiser, não vota. Mas eu não tenho que ficar forçando que eu faço isso, entendeu? Quer votar, vota. Não quer, paciência. Entendi. Parece que não, mas a gente já está caminhando para o final. Já passou. Maravilha. A gente já está chegando quase. É que o bate-papo, né, acabou. Tá muito gostoso. Né? A gente já está caminhando para o final, já passamos dos 50 minutos de conversa. Então a gente vai fazer as últimas perguntas, né? Hoje, como a mesa está um pouquinho menor, são só 2 perguntando. Talvez dê para a gente fazer algumas, mais do que uma pergunta cada um, para a gente encerrar. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que eu entendi, mas eu queria ouvir de você, até para ficar claro para quem está olhando a bandeira da sua candidatura. Você está levantando a bandeira dos motoboys, eu estou vendo aí no bottom que está no seu adesivo, na sua camisa, o motoboy agora tem voz. Não, pode deixar, fica à vontade. A gente até abre para daqui a pouquinho você falar todas as suas redes, seus números, fica à vontade, é super, super justo. Mas eu queria entender, acho que já ficou claro, mas é importante a audiência que pega pela metade ou que não assiste inteiro entender. Por que uma candidatura como a sua, que traz a bandeira do motofretista, não tem, ou se tem, não está claro ainda, o apoio do Sindimotos, por exemplo, que é o maior sindicato da categoria? Vou ser justo, mas vou responder. Primeiro, porque eu não sou vereador ou nem deputado, sou apenas um candidato.
Segundo, que não tem a caneta de nada na mão. Outros têm essa caneta, têm a força e têm o apoio do Sindimoto, de outros sindicatos. Então, a minha resposta é essa. Ok. Então, existe todo o interesse. Como eu sou apenas iniciante, candidato a deputado estadual, ou seja, vereador, não tenho a caneta. Mas seria importante ter? Olha, de um lado seria importante, mas esses dias conversando com os motoboy, boa parte deles disseram que não tem nenhuma... não tem, como eu posso colocar essa palavra, não tem nenhum apelo pelo sindicato. Entendi. Eles não são sindicalizados. Não, alguns são, mas... Não se sente representado, é isso? Não se sentem representados, não gostam. Entendi. Perfeito. Bom, nessa fase, as pessoas sabem que eu faço o chamado pinga-fogo. São 3 perguntas, 2 a 3 perguntas rápidas e de respostas rápidas. Formação. Bacharel Direito. Atualmente, o senhor possui moto? Não. Eu tenho uma moto de... Eu tenho uma... Moto possui sim. Eu tenho uma scooter Yamaha. Ano 1995. 2 tempos. E aí vem uma pergunta, mas é porque está na sua declaração de bens na Justiça Eleitoral. Por que ela não aparece na declaração da Justiça Eleitoral? Porque essa moto é, na verdade, um amigo. Eu estive na casa do amigo e ele estava limpando a empresa dele e ele falou assim, ó, essa moto, por gentileza, me leva embora. Joga fora essa moto. E a moto era semi-nova. E eu nunca gostei de desperdiçar as coisas. Uhum. Mas você joga essa moto fora? Não, joga fora, joga no lixo. Eu falei, me dá o documento e a chave. Aí eu levei, pus no caminhão, estava de caminhão no dia. Levei, lavei, arrumei e pintei. E tá no nome dele até hoje. Perfeito. E aí, uma hora, se você escrever o documento, eu mostro. Tá o nome de Wilson Sato. Perfeito. Eu acho que é isso, candidato. Bom, eu queria fazer um comentário. Claro. Que muitas vezes, na época de eleição, algumas pessoas, talvez que não tenham conhecimento político, não sabem como que funciona o poder da caneta de um vereador, um deputado, e algumas pessoas acabam abordando, não só eu, como outros candidatos também. Mas você nunca fez nada pela região, você nunca asfaltou, você nunca fez a calçada, você nunca fez uma ponte. Mas, meu amigo, como que eu vou fazer uma ponte, uma calçada, um viaduto, uma escola, se eu não sou vereador ou deputado? Eu não posso. Por mais que eu tivesse ganhado na Mega Sena 10 milhões, 10 bilhões, eu não posso mexer numa rua. Para mexer numa rua, tem que pedir autorização para a prefeitura. Prefeitura, posso faltar aquela rua? Não, peraí, você sabe o regulamento, sabe todo o trâmite, se é bica corrida, rachão, máquina para compactar e o asfalto correto? Você sabe todas as técnicas? Você não vai deixar asfaltar. Então, que exemplo que eu dou para essas pessoas? Fala, amigo, na sua casa ali você tem uma televisão, digamos, uma televisão velha, antiga de tubo. E eu sou seu vizinho. Aí você viaja e eu falo, vou comprar uma televisão nova, uma tela plana para você. Eu pulo o muro da sua casa, abro o seu portão, abro a porta da sua casa, entro na sua casa, tiro a sua televisão velha, jogo fora e põe uma televisão nova. Quando você chegar, você vai falar, poxa, que legal, mas espera aí. Eu não gostei que você entrou na minha casa sem autorização. Tudo bem, você põe uma televisão nova? Colocou. Mas como você entra na minha casa sem autorização? E é a mesma coisa você mexer no poder público, num poste, na rua, tem que pedir autorização para a prefeitura. Aí existe outro interesse também político. Se um vereador cuida da sua prefeitura Casa Verde, por exemplo, e eu com muito dinheiro sobrando, eu quero asfaltar a Parada Pinto toda, é conselheiro, eu falo, subprefeito, eu quero asfaltar. Deixa eu consultar. Aí vai falar com o vereador, o prefeito, não deixa ele asfaltar porque esse cara tem interesse político. Se ele asfaltar, ele vai ganhar nome. Não, negado. Então, é assim que funcionam as coisas. Por mais que eu vou pagar, vou investir no asfalto, mas por outros interesses de você levar fama que você fez aquele asfalto e vai beneficiar os cofres públicos da prefeitura e vai ajudar a população, mas por interesse político, o outro vai negar, não vai deixar você fazer isso. E no seu conhecimento, quem hoje comanda a subprefeitura Casa Verde Cachoeirinha? Se eu não me engano, é o senhor Guaraci. E ele está a mando de qual vereador?
se eu não me engano, indicado pelo vereador, o senhor Dr. Paulo Frange. Perfeito. Perfeito. Candidato, fica à vontade. Agora a gente abre para que você faça suas considerações finais, falar da sua rede, para quem simpatizou com a sua fala, com as suas propostas, como te encontra, daqui 5 dias, quem gostou do que ouviu, como vota, seu número, fica à vontade para falar sobre a sua candidatura, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, foi um bate-papo bacana, deu para ter muitas ideias, né? Mostrar a realidade também da nossa região. A mensagem que eu tenho que passar é que eu acho que dia 2 de outubro, que as pessoas tenham consciência de saber votar corretamente. Não vote em branco ou nulo. Vote pelo menos em alguém. Vote corretamente, pense e não se deixe levar por um voto por impulso. Faça, hoje temos redes sociais que você pode consultar aquele candidato em nível de legislador ou executivo. Então vote com consciência. Em minhas redes sociais é só entrar em Yudi Watanabe, que vai achar lá o Instagram e o Face. Obrigado, boa noite. Fala seu número, candidato, para não deixar passar. Qual é o seu número? Eu prefiro seguir uma regra até de não falar meu número. Dentro da questão eleitoral. Para amanhã não ter até problema, achar que eu atropelei. Então, seguindo a regulamentação, as pessoas vão ter conhecimento. Até agradeço, mas eu prefiro me reservar disso. Tá bom. Então é Yudi com Y e Watanabe com W, para ficar fácil para você achar. Exatamente. Então, com isso, a gente... Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado, professor. Foi realmente um bate-papo bem interessante e a gente ainda tem muito para conversar sobre a história da região. Estão convidados a conhecer a nossa quadra lá, com um trabalho social de grande impacto e de muito amor e muito trabalho lá. Vamos sim, com certeza. E queria agradecer ao professor, porque hoje a gente encerra as entrevistas, porque já estamos chegando aí nas vésperas, nas portas das eleições. Foram 7 candidatos convidados, todos da região de Cachoeirinha. A nossa página tem esse objetivo de valorizar a nossa região, valorizar a história, valorizar os empresários. Vocês sabem que a gente divulga os comércios da região e não ganhamos nada com isso, a gente divulga de graça. Então, se você tem interesse de ver o seu produto ou seu serviço divulgado na nossa página, entra lá. No link da bio tem um formuláriozinho que você preenche, você fala do seu serviço, manda as fotinhos pra gente, a gente publica. Somos 6.300 vizinhos, que é assim que eu gosto de chamar. Alcançamos 23, 24 mil pessoas da nossa região, todas da nossa região. A gente também divulga os artistas da Zona Norte, tudo sem custo. Qual é o objetivo? Que a gente tenha a Vila Nova Cachoeirinha, o distrito da Cachoeirinha e todos os bairros valorizados. Esse é o único objetivo da nossa página. Então a gente cobra metrô, a gente publicou ontem um vídeo sobre como tá as obras da UBS do Jardim Antártica, você pode ver lá, que não está como deveria estar, mas está andando, então você pode conferir como está lá também. Enfim, eu queria agradecer, foram 7 candidatos convidados, 6 entrevistas realizadas. Com a entrevista do Yudi Watanabe agora a gente tem mais de 6 horas e meia de gravação dos políticos da região para que você assista, para que você tome a sua melhor decisão. A gente tem aqui o candidato do União Brasil, mas passou gente aqui do PTB, passou gente do PSOL, passou gente de todos os partidos, porque a gente quer ouvir a todos e que você tome a melhor decisão para a nossa região e para o estado, né? Eu queria agradecer também a Aline, quer aparecer aqui? Vem cá. Não vai aparecer, não? Queria agradecer a Aline do Estúdio EP76, que apoiou o nosso projeto, que acreditou no nosso projeto e que esse seja o primeiro de muitos, né? Porque daqui 2 anos a gente tem de vereador. Se a página estiver caminhando bem, a gente recebe também os vereadores. E enquanto morador de Vila Nova Cachoeirinha, a gente precisa realmente cada vez estar mais perto, de morador para morador, como o Rogério coloca, para a gente empoderar, estar mais próximos e cobrar melhorias cada vez
mais sinceras, mais reais aqui para Vila Nova Cachoeirinha. Exatamente. Quer saber da agenda do Conseg, a gente publica as reuniões do Conseg. Quer saber das reuniões do Conselho Participativo, a gente publica as reuniões do Conselho Participativo. Eventos na região, a gente também publica. Enfim, aqui é o que a gente fala. Aqui ninguém é especialista, mas aqui é de morador para morador. Tchau, Cachoeirinha. Tchau.